carinhosamente fala de um camaradinha apaixonado por Deus. Pensa, um cara apaixonado. E é interessante que hoje eu estava lendo esse capítulo e eu quero que você que tem sua Bíblia acompanhe o livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Às vezes a gente lê a Bíblia da aula, da estudos, e existem coisas que às vezes passa despercebido. Às vezes coisinhas pequenininhas, mas que tem uma valia no reino espiritual muito grande. No capítulo 28, no versículo 1, nós vamos falar desse apaixonado por Deus. E você vai entender, você vai compreender por que eu falo apaixonado. Porque diz ali, então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel. Os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães de centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. É interessante que ele convoca todos os varões valentes. Olha, ele não convocou para uma guerra. O interessante, ele convocou para outra coisa. E aqui vem, e pôs-se o rei Davi em pé e disse, olha o que ele começa falando: ouvi-me, irmãos meu e povo meu. Olha o que ele começa falando: meus irmãos e meu povo. Primeiro, ele não tem a soberba de dizer qualquer outra coisa de arrogância, de prepotência. Ele desce na humildade daquele pastor de ovelha. Primeiro ele chama de irmãos. Ele diz, irmãos meu e povo meu. E aí ele começa uma declaração. Ele diz, em meu coração. Ele põe, veja só que coisa tremenda. Ele diz, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, para o escabelo dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para edificar. Ele entra num sonho, num projeto. Sonho dele. O sonho de edificar um templo para o Senhor era de Davi. Não era do povo, não era dos capitães, não era dos príncipes, nem dos filhos, nem de ninguém, era dele. Ele disse, eu propus. Em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca. Aí no versículo 3 ele diz, porém Deus me disse,
não edificarás a casa ao meu nome, porque és um homem de guerra e derramaste muito sangue. E aí, não adiantava o sonho ser dele. O sonho era dele. Mas ele ia ter que convencer alguém a construir o sonho dele. E é difícil. É muito difícil. E ele entra explicando, ele diz, porém, meu Deus disse, não, você não. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Ele me escolhe para eu ser rei eterno, mas não me escolhe para construir o templo. Eu acho que nesse momento que Deus fala para ele, você não vai construir. Sabe quando alguém fala não para você, que você engole? Tem aquela engolida assim? Você não. Quem era jogador de futebol, jogava bola quando era pequeno, sei, eu pelo menos jogava. Eu quando era pequeno, eu não era dos melhores, mas também não era dos piores. Mas eu ficava ali, sempre querendo entrar no melhor time, porque tinha 2 times, né? Aí às vezes iam os melhores para um e os ruins para o outro. Mas eu sempre querendo entrar nos melhores. Mas era tão doído quando o time dos melhores já tinha sido escolhido, dava aquela sensação de poxa, eu vou jogar para os piores, já vou entrar derrotado. E às vezes era o contrário, às vezes os piores davam um show. Davam um show. E ele chega e engole a seco aquela história de você não. E ele chega no versículo 5, ele diz, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar ao trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão edificará a casa. Ele Salomão era um menino ainda. Era uma criança de 7 a 8 anos de idade. Criança. Que não tinha noção do que era ser rei. E aí? Porque escolhi para filho, e eu lhe serei para pai. Coisa tremenda. Estabelecerei o seu reino para sempre. Estava conversando com o pastor, que eu conheci um dos herdeiros de Salomão. É interessante isso. Mas ele não aparece no mundo nem como o homem mais rico, nem como o homem mais pobre. Porque na realidade ele não tem dívidas, e ainda que esteja dívida já está pago. Quando Davi é o único cara que se fizer dívida não tem dívida. Então se ele não pode aparecer nas dívidas, também não pode aparecer no valor financeiro que tem. Compreendo? Mas é. E é interessante porque ele diz assim, ele me disse, teu filho Salomão. E no versículo 8 ele disse, e agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos que o Senhor vosso Deus
possuais a boa terra e fazeis herdar aos vossos filhos depois de vós para sempre. E aqui Davi chega e diz assim: e tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai, serve-o. E aqui ele fala de todo o coração. Se você rejeitar o Deus do teu pai, ele vai te rejeitar. E aqui, no versículo 11, eu quero chamar a atenção de você, que é coisa tremenda. Eu até trouxe aqui. E diz aqui: e deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre. Sabe o que é o risco? É o projeto. Coisa tremenda, mano. Eu nunca tinha percebido aquilo. Ele é da planta. Ele começa, senta aqui, menino. O garoto de Salomão. Essa garoto de Salomão, senta aqui. É assim o alpendre. E ele começa a escrever. Ele começa, olha, ele tinha que fazer Salomão entrar no sonho dele. Que coisa difícil. É a mesma coisa a nossa vida, é convencer as pessoas a acreditar nos nossos sonhos. Você chega numa igreja onde o sonho do pastor é construir um templo, mas o sonho dele não é meu. E é complicado, porque o sonho é dele. O jeito que ele quer construir a igreja é dele. O sonho é dele. Não é o meu sonho. Talvez se o pastor perguntasse para mim, eu ia construir o templo de outro jeito. E daí ele chega com a canetinha dele ali, ele vai falando. E é interessante porque diz assim: o risco do alpendre com suas casarias, suas tesourarias, seus cenáculos, suas recâmaras. E aqui ele vai dizendo: eu quero assim, eu quero assado. Também deu o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo. Que ele tinha na sua alegria. Davi estava em fim de carreira, estava próximo da morte. Como diz quem já participou da Adonep, nos jantares da Adonep, quem já participou, não sei aqui, mas em Curitiba, tinha um guardanapo. E no guardanapo estava escrito o quê? Há muito pouco tempo para nós fazermos muitas coisas. Há muito pouco tempo. Hoje falam da agenda de 2030. Falam que em 2045 o homem não vai morrer. Que o livro de Mateus e Apocalipse fala que muitos pedirão, a morte não acharão. Há muito pouco tempo. Você parou para analisar. Eu tive um sonho em 2019 sobre a trajetória das gripes. E o vírus nada mais é do que uma nanopartícula. Nanotecnologia. E como você combate com uma coisa que para ver microscopicamente já é difícil?
Você para analisar. Eu quero chamar a tua atenção essa noite de uma coisa simples, irmão. A perguntinha que eu fiz no começo dessa cruzada. Você parou para perguntar para Deus por que Ele te poupou? Por que você foi poupado nessa pandemia? Porque muitos de nós fomos poupados. Muitos de nós. Minha esposa, ela falava, você não tem medo, você sai para lá, você vem para cá, você... Amor, se eu tiver medo, eu não saio de casa. O medo matou muita gente. O medo matou muito mais do que a doença. Hoje em dia tem muita gente que não vem para a igreja de medo. Hoje em dia você vê ainda pessoas andando de máscara dentro do carro sozinho. De medo, sozinho. Não tem ninguém dentro do carro. Ele vai pegar Covid de quem? Sozinho. Eu vi pessoas sozinhas dentro do carro, sozinho. E Davi, ele fala no ânimo dele, sabe onde reflita porque Deus trouxe você aqui hoje. Porque Deus quer ter uma conversinha com você. Talvez hoje Deus está querendo fazer que nem Davi fez para o filho. Olha, meu filho, se você fizer assim, se você fizer desse jeito, eu sou contigo, eu vou resolver o problema do teu casamento, eu vou resolver o problema da sua empresa, eu vou resolver o teu problema financeiro, mas eu quero que você faça isso. E ele chega e escreve, ele vai escrevendo. Lá no versículo 10, no versículo 20, melhor, ele diz: Davi, Salomão, disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te. Ei, primeiro dia da campanha, hein? Que Deus falou para Josué: se esforça e tende bom ânimo. Eu gosto de pregar sobre Salomão. Gosto de pregar sobre Salomão. Porque Salomão, ele tem umas características tremendas. Tremendo. A primeira característica de Salomão é que ele fez coisas que ninguém fez na vida. Há muito tempo atrás, olha, eu posso voltar. É engraçado porque eu faço cruzadas, eu já fiz cruzadas aqui. Eu faço cruzada em todos os lugares do Brasil. Eu fiz uma cruzada há muitos anos atrás. Numa igreja lá no Rio Grande do Sul, há 20 anos atrás. E pessoas sentaram como vocês. E aquele dia, uma pessoa que estava lá, justamente no terceiro dia, ele era um empresário, estava começando, ele falou assim: olha, meu sonho, o senhor pode ter ideia do meu sonho? O que eu posso fazer para realizar o meu sonho? Eu falei: depende do que você quer. Ele falou: meu sonho é abrir uma farmácia. Mas é o único lugar que tem para abrir uma farmácia. Já tem 3 farmácias. O que o senhor acha? Abre. É mais uma. E se as 3 estão funcionando, a tua vai funcionar também. Mas já tem 3 farmácias. Então você nunca foi na zona cerealista?
Já chama a zona de cerealista. E lá só tem cerealista. Se eles fossem pensar assim, só tinha um cerealista lá. Mas tem mais de 100. Você vai na zona cerealista, tem várias lojas de produtos naturais, uma do lado da outra, e tem gente para todo mundo. Agora o senhor vai abrir mais uma farmácia, então não abra. Não abra. Vai abrir mais um restaurante só por abrir? Não abra. Se não for para ser diferente. Mas tem que ter uma rotatividade de produto, de mercadoria. O senhor está preocupado com o produto. O senhor não tem que estar preocupado com o produto, o senhor tem que estar preocupado com a sua marca. O senhor tem que fazer coisas que ninguém fez até agora na sua farmácia. Para marcar a sua marca. Tem que ter um nome fácil. Para lembrar. Você já foi num restaurante que você não lembra o nome do restaurante? Já foi? Mas em compensação, você chega no McDonald's, tem McDonald's para tudo que é lugar, né? McDonald's no banheiro, McDonald's na entrada, McDonald's no centro, é placa. Ele está marcando aquilo, não é o produto que tem lá, não é o sanduíche que tem lá, é a marca. Você vai lá para cada marca. Tem gente que não vai lá para comer o sanduíche, vai lá para tirar foto. Tive no McDonald's e postar lá, tive no McDonald's, nem comeu nada. Comeu um sorvete de 2,50, mas tive no McDonald's status para ela. Você criar uma marca que todo mundo, é uma farmácia, vai lá na farmácia, não sei o que lá. Lá em Curitiba tem uma farmácia, eu vou falar o nome que não me pagam, e eu estou sendo gravado. Se tivesse pagado o mercenário, eu gravaria e falaria o nome, né? Mas vamos citar um nome aí, farmácia do Jorge. Aí põe lá uma placona na entrada, farmácia do Jorge. Aí põe camiseta, farmácia do Jorge. Aí tem lá a farmácia do Jorge. Aí não sei o que lá do Jorge. Aí o cara sai dali, ele vê Jorge no banheiro, ele vê Jorge até na testa do vendedor, ele vê no guardanapo, ele vê no remédio, ele vem lá, o cara diz, seja bem-vindo na farmácia do Jorge, dá um abração e abraço do Jorge. O Jorge não estava mandando dar um abraço. Aí o cara sai dali com aquele Jorge na cabeça. Aí eu tenho uma farmácia do Jorge lá, porque ele gravou. Davi marcou a marca. Você viu a estrela? Estrela dele? Marca. Marca. Olha lá. A marca dele ficou tão forte que Saul ficou bravo, né? Porque a mulherada cantava: Saul matou milhares, mas o Davi matou 10 milhares. Ele ficou, porque a marca de Davi ficou forte. Por quê? Porque ele fez algo que ninguém fez. Se preocupe com o prato que você vai servir, se preocupe com a tua marca. Os grandes redes hoje é marca, irmão. Eu estava com um grupo que estava querendo adquirir um supermercado. Aí o cara, mas nós temos 20 lojas, nós temos isso, aquilo. Eu falei, meu cara, não estou querendo comprar loja, estou querendo comprar a tua marca. Só que você não entendeu isso. A tua loja não interessa, eu quero comprar a tua marca. A marca, é a marca. É a minha marca. Hoje tem pessoas aqui que isso que eu estou falando hoje aqui, teria que pagaria não sei quantos mil seminários por aí. E muitos não teriam. Isso que Deus está te ensinando hoje. Mas Salomão, ele fez coisas que ninguém fez. Davi fez coisas que ninguém fez. Então eu falei para
esse cara lá, ó, tem 3, é mais uma, não é mais uma, você vai abrir a tua farmácia, aí se você não for diferente no preço, seja no atendimento, seja o melhor, eu vou lá para aquela farmácia que abriu, porque lá, ó, os caras servem até cafezinho. Eu tenho farmácia que eu fui que eu nunca mais entro, sabe por quê? Porque eu comprei um remédio e falei, eu queria um copo d'água, tem para vender. Pô, estou comprando um remédio na farmácia dele, custa ele ofereceu um copo d'água. Já fez. Eu entrei numa farmácia dias atrás, lá em Santa Catarina, que legal. Que legal, porque eu entrei, é farmácia, aí no canto da farmácia tem só produtos naturais, e no canto da farmácia tem cafezinho, você entra lá, toma um cafezinho, toma uma água enquanto o vendedor atende, aí você fica sentado ali, se você quiser, você bate um papo, você lê. Diferenciado. Vai abrir várias, abra várias diferenciadas. Se não for nisso, vai ser no preço, se não for no preço, no diferenciado dos produtos, mas é por aí. Entendeu? E Davi, ele chega, e a questão de Salomão, primeiro que ele fez coisas que ninguém fez. A outra coisa que ele fez, que eu achei interessante, é que ele era apaixonado por aquilo que ele fazia. Você é apaixonado pela tua empresa? Você tem prazer de estar lá? Você tem prazer? Ele era apaixonado. Ele era apaixonado por aquilo que ele fazia. Terceira qualidade de Salomão é que ele não contratava ninguém que não fosse alegre. Ninguém. Ele não contratava ninguém. Sabe por quê? Porque tem pessoas que ela é ranzinza. Você já viu? Tem pessoas que é obreiro da igreja, ele está na igreja, mas a cara dele parece que ele está forçado a sair. Aí ele está lá. Você está pregando e ele está com a cara que parece que quer voar no teu pescoço. Sabe quando que Salomão contratava um cara desse? Nunca. Salomão só contratava gente alegre, sabe por quê? Porque a pessoa que é alegre, que eu até vejo a questão do gordinho, né? Porque tem gente que é gordinho, ele é tão simpático, né? Eu gosto de festa de gordinho, porque festa de gordinho tem comida sobrando, tem tudo, né? Festa de magrinho tá lá, tem os palitinhos, isso aqui, aquele outro. É verdade, festa de gordinho é comida sobrando, né? Que nem o teu irmão da igreja, cara, eu gosto das festas do pastor Mário Jorge, assim, porque é festa de gordinho. Aí o cara vai lá, faz uma bariátrica, emagrece. Você já viu que tem gente que vira antipático? Só porque ele emagreceu, ele se acha melhor que os outros. Está doente, amigo. Quando era gordinho, era mais bonito, era mais saudável. Verdade. Salomão não contratava ninguém que não fosse alegre, porque a pessoa, quando ela é feliz, ela é alegre porque ela quer ser alegre. Entendeu? Se o cara tem dinheiro e está alegre, você conhece pessoas assim? Porque se tem dinheiro, está alegre, se não tem, está alegre do mesmo jeito. Eu conheci uma irmã da igreja, não vou me atender muito nesse assunto, mas ela era uma irmã que todo dia tinha testemunho. Um dia ela quebrou a perna, um dia eu falei assim, hoje ela não vai dar testemunho. Ela não vai dar testemunho. Ela sempre, cada vez que ela chegava na igreja, quem tem testemunho? Ela dizia, eu tenho. Ela sempre tem testemunho para contar. Ainda se fosse o pior testemunho que tivesse, ela dava o testemunho dela. É todo culto. Aí um dia ela quebrou a perna, eu falei, hoje ela não vai dar testemunho de nada. Eu falei, quem
Como é que é? Glória a Deus, só quebrou uma perna. É, glória a Deus, porque podia ter sido pior, podia ter quebrado as duas. Ela vê o lado positivo, até não quebrou a perna. Você sobreviveu. Deus te deixou vivo. Te deixou vivo. Porque a morte passou do teu lado. Teve gente aqui que a morte visitou. Deus fechou a porta para ela. Conheço gente que foi visitada, a morte visitou lá. 63 dias de UTI. Um dia o cara falou assim: ei, eu sou abençoado. Eu falei: sou. Pois eu tive 2 vezes na UTI. Quase morri, mas saí de lá. Eu falei: eu sou mais abençoado. Ele falou: por quê? Porque eu não tive nenhum. Eu tive nenhum. Eu não precisei ir lá para sair. Salomão, ele era apaixonado como pai. Aí ele disse: teve bom ânimo. E a obra, não temas nem te apavora. Ele estava falando com o pequeno. Olha o pai falando com o pequeno. Ele já tinha desenhado, já tinha tudo, já tinha desenho. Tenha bom ânimo. Como ter bom ânimo numa luta? Como ter bom ânimo diante de uma situação de construir um templo? Como ter bom ânimo quando você está endividado, sem dinheiro? Como ter bom ânimo? E Deus pede para você ter bom ânimo. Mesmo na luta tem que ter bom ânimo. Mesmo quando Deus falou para Josué, Moisés sabor, como ter bom ânimo, mas você vai precisar de bom ânimo para poder sair dessa situação. Se você se abater, vem depressão. Se você se abater, vem doença. E aí já era. Por isso que você precisa de bom ânimo para reagir. É tiro daqui, é tiro dali. Glória a Deus, aleluia, louvado seja. Um dia eu fui pregar lá no Rio de Janeiro, na casa de um jogador de futebol. Ele era Rogério, mas era na casa da mãe dele. A casa da mãe dele era perto de uma favela. Nós lá no culto, e glória a Deus, e aleluia, e tiro rolando lá. E os tiros passavam por cima, e outro, glória a Deus, e outro, opa, aleluia, louvado seja. E quase vai tiro para cá e tiro para lá, e a favela fechando, e nós, glória a Deus e aleluia, e já tinha mandado lá, mandaram até no recado que é para fechar, acabamos tudo, e nós continuamos, glória a Deus, então vamos lá, aleluia, incomodamos ninguém. Mas ninguém tem bom ânimo mesmo no meio do tiroteio, porque não tem outra solução para fazer a não ser glorificar a Deus. E aí, ele diz: olha, há de ser que Deus será contigo, não te deixará, não te desamparará, até que acabes a boa obra e o serviço da casa do Senhor. E aí, no capítulo 29, eu quero ler esse capítulo para a gente poder compreender e encerrar, apesar que a gente começou um pouquinho mais tarde. Disse assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, quem só Deus escolheu ainda é moço e teu, e essa obra é grande, porque o palácio não é para o homem, senão para o Senhor Deus. O sonho era dele. E ele chega e ele diz uma coisa aqui, irmãos, tremenda. E ele diz: eu. Antes dele falar com o povo, ele foi falar dele. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa que quem tem que acreditar em você é você mesmo. Você acredita em você? Olha para a pessoa do seu lado e diga: você acredita em você? Acredita em você? Amém? Amém. Cutuca a pessoa do seu lado aí, diga: não durma não.
você é você mesmo. Se você não acreditar na tua empresa, se você não acreditar na tua igreja, se você não acreditar no teu ministério, aí não adianta. A primeira pessoa que tem que acreditar é você. E ele diz: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para prata de ouro, prata para se cobre, ferro e madeira para se madeira, pedra, sardônia, lingaço, pedra de ornato, obra de embutida para toda sorte de pedras preciosas, pedras de mármores em abundância, ainda da minha própria vontade. Ele não estava falando do povo, ele disse: eu primeiro, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ser. Ele não estava falando, ele não estava dando dinheiro de mim, não estava dando dinheiro dele. Ele diz assim: da minha própria vontade, a casa do meu Deus, dou ouro e prata particular, que tenho demais. Pensa no cara que começou do zero, tinha nada, agora tem em abundância, tinha tudo. E ele disse: dou para a casa do meu Deus, agora tudo quanto tenho preparado para a casa do meu Deus. E aí ele começa: 3.000 talentos de ouro, 10.000 talentos de prata, e aqui ele vai. E ele diz, aqui, aí ele chega e diz: olha, vasos de ouro e de prata para para a obra dos artífices. Aí ele chega agora e fala para o povo. Ele chega e diz: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Aí diz aqui: então os chefes dos pais, os principais das tribos, e os capitães, milhares e centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Lógico, eles viram o rei fazer. Ele fazer, eu também vou. Eu lembro na convenção, não sei se o pastor lembra, uma convenção, não sei se foi no Rio, onde que foi, guarda a memória. Aí tinha um pastor estrangeiro pregando, não sei se era da África, não. E não lembro quem era, não sei se é o bispo Manuel Ferreira, não lembro quem. Falou: vamos tirar uma oferta especial para o missionário. O missionário tem uma obra lá, precisa construir. E aí todo mundo juntou dinheiro, os pastores, todo mundo juntou dinheiro e foi levar lá na frente. Aí tinha um irmãozinho que tinha acabado de falar com um dos pastores, com o bispo, que precisava de ajuda para construir a igrejinha dele lá no interiorzão do Nordeste. E esse pastor, ele inclusive trouxe: ó, pastor, para construir nós só tem isso. E pegou um pacotinho de dinheiro. Aí ele pegou, veja só que coisa tremenda. Ele pegou, na hora da oferta, ele foi lá e pegou o dinheiro da construção para ofertar para o missionário. Aí foi lá ofertar. Quando o bispo viu, falou: não, esse não, é o dinheiro da construção. Aí Deus chamou a atenção dele: está tirando a bênção dele, então deixe ele dar, está tirando a bênção dele. Aí ele voltou atrás: oh, desculpa, não, pode trazer tua oferta. Aí o bispo falou: irmãos, esse pastor, todo o dinheiro que ele tem para a construção, ele trouxe por cima do altar. Cima do altar. Então, todo o dinheiro da construção da igrejinha lá do interior, aí o bispo falou, ele colocou ali. E eu ia dizer para ele ficar, não, porque eu sei que ele precisa daquele dinheiro.
Mas o Espírito Santo me chamou a atenção, dizendo: não tira a bênção dele, deixe, vai cortar a bênção dele. Aí o bispo pegou daqui, não, tua oferta, pegou e pôs lá na oferta. O pastor falou: está aí, essa oferta aqui. Agora nós vamos tirar a oferta para o irmão da igreja. Eu nunca esqueço. Irmão, quando todo mundo começou, e um tirava um bolo de dinheiro, outro tirava outro. Concluindo, irmãos, o missionário africano levou um pacotinho. O irmão que ofertou levou um saco de dinheiro, porque todo mundo viu o coração do pecado. Salomão, Davi, ele chega e diz assim: então o chefe dos principais das sinagogas da tribo de Israel, e milhares de centenas, até os capitães da ordem da lei, deram voluntariamente, contribuíram, e deram ao serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 talentos de prata, e aqui vai, fé. E os que acharam com pedras preciosas deram para o tesouro da casa do Senhor, da mão de Giel, o Gershonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque em coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor aos olhos de toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Senhor, Senhor Deus dos nossos pais, Israel, de eternidade a eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra é teu, Senhor. E o Senhor exaltaste sobre todos como nosso chefe. Riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder, e nas tuas mãos está para engrandecer e dar força a tudo. Agora louvamos o teu nome e a tua glória, porque quem sou eu? E aqui que é tremendo. E quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. Somente devolvemos o primeiro da tua mão. Irmão, você sabe quem eram os capitães do reino de Davi? Eram aqueles caras que chegaram lá na caverna endividados, família destroçada, ninguém acreditava neles. Ele recuperou, ele tornou esses caras capitães, e hoje esses caras fizeram quem era. Você já parou para pensar quantas coisas fez o Senhor por você? E se Ele não fez nada, só de você estar vivo hoje. Dias atrás eu ouvi uma palavra tremenda que disseram assim, que Deus ama o abençoado. Mas Deus é apaixonado pelo abençoador. Mais compaixão tem Deus do cara que dá, da pessoa que recebe. Deus ama aquele que recebe a bênção. Mas Deus é apaixonado pelo abençoador. Ele é apaixonado. E Davi aqui, ele fala uma coisa tremenda. Porque somos estranhos diante de peregrinos, como todos os nossos pais, como sombra são os nossos dias sobre a terra. E não há esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para edificar a tua casa, o teu santo nome, vem da tua mão, é toda tua. Eu bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. Essa noite Deus te trouxe aqui, Deus está olhando para o teu coração. Eu quero que você fique em pé agora, em nome de Jesus. Fique em pé. Ele chega